Deus seja sempre glorificado. Amém. Caríssimos irmãos e também irmãs, primeiramente eu agradeço a Deus por tê-los aqui junto conosco nesse canal, onde nós aprendemos juntos. Muitas das vezes alguns comentários nos ajudam, né? Se alguma coisa vocês perceberem, vocês podem me ajudar, porque nós estamos, na verdade, irmãos, a igreja primitiva, um ajudava o outro, não só no sentido espiritual, até no sentido material, quando havia condições. Claro que quando nós temos alguma condição que Deus nos dá pelo Espírito Santo, a força, a saúde, para nós podermos trabalhar e termos com que viver, com que nos sustentar, mas às vezes a pessoa está enferma, não tem condições e precisa realmente de uma ajuda. Não só eu falar para o irmão, Deus vai te libertar, Deus te abençoe, Deus é contigo. Isso não vai ajudar, irmãos. Vai ajudar no sentido espiritual, claro. Se Deus abençoar, como não ajuda, não é? Eu volto atrás aqui as minhas palavras, com toda a humildade, por misericórdia. Mas eu quero dizer no sentido, se você tem e você não ajuda o seu irmão, isso não é conceito de igreja. Porque, irmãos, para começar, a palavra igreja, ela tem origem da palavra grega iglesia, que fazia referência a um conjunto de pessoas, de uma assembleia ou de uma reunião de pessoas. Não significava templos. Templo existiu, sim, existiu o templo que Davi ia construir. Deus não permitiu que ele construísse, mas foi Salomão, seu filho, né, que construiu o templo lá em Jerusalém. Já estive lá. Hoje, onde era o templo, está lá o Muro das Lamentações, em português, que se chama assim. Em hebraico tem outro nome, não me recordo agora. Está lá. E também ali foi depois destruído esse templo, salvo erro, por volta dos anos 70 depois de Cristo. Se alguém sabe direitinho, melhor do que eu, porque eu não tenho muito conhecimento, mas daquilo que eu aprendi, eu vou tentar, entende, irmãos, passar para os irmãos. Não que eu tenha algum tipo de teologia, de sabedoria, não, a minha base é a Bíblia, é a bibliologia, vamos dizer assim, é o estudo da Bíblia, que eu gosto de ler a Bíblia. Alguém fala, mas não precisamos estudar, não. A Bíblia foi feita para nós estudarmos, para nós lermos, examinar. O que é examinar uma pessoa? Examinar uma pessoa é estudar o que aquela pessoa tem. Quando o médico vai examinar uma enfermidade, ele vai estudar o que a pessoa tem. Vai estudar o remédio que a pessoa pode tomar. É feito um estudo em cima daquilo. Eu não estou estudando para pregar o que eu estou pregando, mas eu tenho que ter um pouco de conhecimento daquilo que eu estou falando, para mim não falar coisas que não edificam. Por isso que muitas das vezes eu peço aos irmãos que me perdoem se alguma coisa eu falei que não, às vezes sai fora um pouquinho, mas eu procuro no máximo que eu tenho de entendimento, de conhecimento, colocar aquilo que pelo Espírito eu sinto. Não quer dizer que eu sou dono da razão. A razão, para mim, se chama Jesus Cristo. Ele é a razão. Quando nós colocamos Jesus Cristo na nossa frente, irmãos, Ele é a razão de tudo. Sei que a igreja primitiva, que é a iglesia, não sei como é que fala em grego, né? Significava isso, uma assembleia, uma congregação. A palavra assembleia e congregação é a mesma coisa. Assembleia é uma reunião de pessoas. Congregação também é uma reunião de pessoas. Entende, irmãos? Por isso, quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. Porque Ele disse, todas as vezes que vos reunirdes, estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele falou isso, eu estarei no meio de vós, certo, irmão? Então esta é a igreja, não é
aquela igreja que você vai, que você chama de igreja, não deixa de ser uma igreja. Passou na mentalidade do povo que igreja é aquele prédio, certo, irmão? Só que aquele prédio não é uma igreja, é apenas um prédio, é uma casa. É uma casa de oração onde nós nos reunimos, muitas das vezes. Não sou contra. Por isso que o Senhor Jesus disse, e também em Isaías está escrito, que a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa, quer dizer, ele não disse que ele ia morar ali. Seria uma casa dele. Nem todos que têm casa moram na casa. Por exemplo, eu conheço pessoas que moram num lugar e tem casa no outro. Porque o Senhor Jesus, ele mora dentro do templo. Ele mora dentro do templo. E não tem templo mais, porque o templo foi derrubado já 2 vezes. O templo que Salomão edificou, pelo que eu entendi, que me explicaram, não sei se isso condiz, depois vocês podem fazer uma pesquisa, eles era feito de pedras, não? E os rejuntos daquelas pedras eram rejuntos de ouro. Quando o Senhor Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, 24 de Mateus, e disse, maravilhados, olha, mestre, como esse templo, nessas palavras, eu não estou lendo aqui, irmão, coisa maravilhosa, realmente deveria ser muito bonito, irmão. Que uma coisa feita pelo Salomão, que era um homem mais inteligente do mundo naquela época, porque Deus deu a ele sabedoria material e espiritual, e aquilo foi feito com muito capricho, com muita... Mas o Senhor, quando saiu dali, irmão, o Senhor não saiu contente com aquilo, com aquela construção tão bonita, rejuntada, talvez com ouro mesmo, como falam. Mas ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, salvo erro, por volta de 70 depois de Cristo, houve uma guerra entre os romanos, entre o Império Romano contra Jerusalém, que ela foi dominada várias vezes por otomanos e por outras nações que ali queriam tomar posse, né? Os judeus sofreram muito, irmãos. Sofreram e sofrem até hoje, já que é uma nação tão pequena e é tão disputada no meio político, no meio do mundo. Não sei por que tantos perseguem esse povo, porque eles não fazem mal para ninguém, estão lá no meio quietinho, irmão. E o povo vai lá e persegue. Parece assim que... Mas é bíblico, né? Tem que cumprir a escritura. E quando houve, por volta do ano 70, irmãos, Roma invadiu Jerusalém e houve uma guerra muito sangrenta, os judeus lutavam bravamente, a ponto de muitos se esconderem dentro do templo. Então, aqueles generais dos exércitos romanos, aquela guarda pretoriana e aqueles soldados romanos invadiram o templo, colocaram fogo, derrubaram pedras, mas a intenção, por certo, creio eu, de derrubar todas aquelas pedras era também por causa do ouro que estava no rejunto. O homem sempre faz alguma coisa com alguma intenção de lucrar. Tudo rejuntado a ouro, imagina, irmão. Então não ficou pedra sobre pedra, né? Foi o primeiro templo que foi derrubado. Depois, na época de Herodes, foi construído um outro templo, né? E depois, quando foi o exílio novamente, irmão, para a Babilônia, também foi destruído de novo. Foi derrubado os muros da cidade, como está escrito ali no livro de Esdras e Neemias. E o povo foi levado cativo para a Babilônia. Até tem um salmo, que é o 137, que fala sobre isso, irmãos. Então, depois disso não teve mais templo. Teve 2. E agora, para cumprir a palavra, né, que
que vai se manifestar o anticristo, então estão querendo construir o terceiro templo. Então desde aquele tempo só teve 2 templos materiais de pedra. Estão querendo construir o terceiro. E os irmãos imaginem uma coisa, o que o Senhor Jesus disse? Que vós sois o templo do Espírito Santo. Quer dizer, o meu coração, o teu, a tua personalidade, o teu ser, o teu caráter, a tua moral, a tua dignidade, quando ela se deixa envolver pela unção de Deus, ela se torna templo de Deus. E o teu ser e a tua personalidade se torna como um santuário. Por isso que não pode contaminar com o pecado. Porque o que é um santuário? É um lugar onde mora um santo. Então quer dizer que o Senhor quer morar, habitar no nosso coração, com a sua presença, com a sua virtude, com o seu amor, com o seu carinho. E o que temos no coração é o que sai pela nossa boca. Porque se nós temos a graça, que é Jesus Cristo, no nosso coração, não quer dizer que nós somos santos, porque somos de carne, mas aquela manifestação, quando ela nos toma, faz nós falarmos coisas gloriosas e inefáveis, que enchem os corações das almas. Então hoje você está aqui ouvindo esta pregação, saiba que o Senhor quer limpar os nossos corações, porque estamos nos dias finais e precisamos estar com o nosso coração sem mágoa, sem ressentimento, sem disse-me-disse, entendeu, irmãos? É por isso que eu digo para os irmãos, às vezes eu respondo alguma coisa e preciso responder, mas não é que eu tenha mágoa de alguém, jamais, irmão. Isso não pode estar em mim, porque se estivesse eu também não poderia entrar no céu. Eu não tenho mágoa de ninguém, graças a Deus, irmão. Pode até alguém não gostar de mim, mas até aquele que não gosta de mim, eu digo para ele que eu amo ele também, irmãos. Eu acho que isso não é de boca para fora, porque eu sinto realmente amor. Quantas vezes eu dobro o meu joelho e já orei por tantos que quiseram o meu mal, irmão. Quiseram o meu mal mesmo. Desejaram que eu estivesse na sepultura, vamos dizer assim. E até me espraguejaram. Mas eu agradeço a Deus por tê-los do meu lado oposto, porque eles me fizeram entender uma coisa, que existem os amigos e os admiradores. Os admiradores são aqueles que estão com você quando você está tudo bem, lá em cima, com dinheiro, numa posição de uma hierarquia, de um poder, que eu nunca achei que ter algum cargo fosse ter poder, eu achei que era uma responsabilidade, que eu deveria de exercê-lo para ajudar o povo. Tanto é que eu, em algum cargo que eu ocupei em algum lugar, eu nunca usei o poder para tirar poder do cargo, para destituir alguém de algum outro cargo. Muito pelo contrário, procurava ajudar e sempre tenho procurado ajudar. Para a honra e glória do Senhor, porque não estou me exaltando, não sou nada. Não estou me justificando também, mas é porque isso está no contexto daquilo que é a pregação. Eu já estou pregando para você, embora ainda não li. Mas eu vou ler, irmãos, aqui no livro de aos Efésios, no capítulo 1 de aos Efésios, no versículo, epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Somente até aqui. Fomos abençoados nos lugares celestiais. Que lugares celestiais, irmão? Cristo nos abençoou, nos colocou, irmãos, numa posição que nós não merecíamos. Porque através da sua morte, da sua ressurreição, do seu carinho, do seu amor, da sua compaixão, do martírio da cruz, Ele deu para nós
uma força espiritual e podermos ir avante nessa jornada tão maravilhosa, irmãos, que muitas das vezes encontramos obstáculos, lutas e provas, mas quando sabemos e lembramos que nós não estamos sozinhos, que o Senhor Jesus está conosco, que nós temos um amigo que não é admirador nosso, ele não nos admira, ele nos ama. O amor é maior do que a admiração. Eu posso admirar uma coisa e daqui a pouco deixar de admirar, porque sou ser humano, mas o Senhor, ele não, se ele ama ou se ele admira alguma coisa, ele é Deus e ele não vai perder aquilo que ele ama. Porque ele amou o mundo de tal maneira que mandou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê, ele não fez uma exceção de pessoas. Você veja que até todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Você veja que quando ele multiplicou os pães no deserto, irmãos, você pode ler isso nas Sagradas Escrituras, no Evangelho, em vários evangelhos. Vou ver aqui um evangelho para você depois, se você quiser ler. O Evangelho de João, em hebraico é Yahonan, né? Yahonan. Você vai ver no capítulo 6 de João, do Evangelho, você vai ver sobre a multiplicação dos pães. E você vai ver que ali tinha um rapaz que só tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas havia ali muita gente, quase 5.000. Era muito povo para aquele pouquinho de pão e de peixe, não é? Isso está escrito em João, Evangelho, no capítulo 6. E aqui você pode ler o capítulo todo, mas eu vou dizer o versículo. Versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Perguntou para o Senhor Jesus. Mas, irmão, para o Senhor não é a quantidade, é a qualidade. Não adianta você dizer a obra está crescendo. O que é o crescimento da obra para você, irmão? Eu vou te explicar uma coisa. Você pode ter 1.000 pessoas dentro de uma igreja, de uma casa de oração, por exemplo. Mas se ali tiver 900 pessoas com ira, com ódio, com exclusivismo, não sabendo perdoar, não sabendo amar, não tendo compaixão do próximo, eu pergunto, você acha que essa obra está crescendo? Está crescendo em números, e para Deus ele não está preocupado com número, irmão, nem com quantidades. Ele está preocupado, sim, com a qualidade daquilo que ele chama. Ele podia chamar 200 apóstolos, se ele quisesse. Ele chamou 12, e ainda um, e restou, né, cometeu o que tinha que cometer, porque estava escrito a respeito dele. Então, irmãos, crescer a obra é quando a obra cresce dentro da nossa personalidade. Não é quantidade de pessoas. Uma vez eu passei na frente de uma determinada denominação, tinha tanta gente, eu falei, Senhor, como que esta obra cresce? Aí o Senhor me visitou, e o Senhor disse para mim, esta obra está muito pequena. Eu falei, veio na minha mente aquilo, eu falei, meu Deus, que pensamento é esse? Quanta gente tem na rua? O Senhor falou, essa obra está pequena. O povo que está ali, está porque quer casa, porque quer carro, porque quer melhorar a vida, porque quer arrumar casamento. Ninguém está ali preocupado com a vida eterna. Eles falam que estão, mas se o Senhor mandar uma palavra pesada de doutrina, vai todo mundo embora e no outro culto não vem ninguém. Então, vai vir só aqueles que realmente amam o Senhor. Então, caríssimo irmão, o crescer da obra é quando você desenvolve dentro de você, pelo Espírito de Deus, aquilo que é puro, que é santo, que é verdadeiro, mesmo que nós não somos dignos de nada, mas a semente do amor germinando dentro do nosso vaso de barro, que muitas das vezes tem que ser regada com as nossas próprias lágrimas, faz com que nós, irmãos, sejamos aperfeiçoados
em Cristo Jesus. E ainda, irmãos, com toda a força que fazemos, não conseguimos alcançar o nível necessário para herdarmos a vida eterna. Precisamos da misericórdia de Deus, porque sem ela ninguém verá o céu. Se não amarmos a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, se não tivermos amor, piedade, compaixão, e amar não é estar todo dia um na casa do outro, amar não é ser próximo, não é estar todo dia junto um com o outro. Às vezes isso traz até problemas. Amar, às vezes você está longe, mas você ama, você ora, você lembra, você relembra. Você dobra o joelho de madrugada e a pessoa nem sabe que você está orando por ela, que você está intercedendo por ela. O verdadeiro amor não é aquilo que aparece diante dos olhos, é aquilo que se sente dentro do coração. A verdadeira igreja tem a cabeça por Cristo, não por nome de instituição. A igreja instituição, ela pode conter a graça que é Jesus Cristo, desde o momento em que ela não se afaste dos princípios de Cristo. Quando ela se afasta dos princípios de Cristo, ela passa a ficar sem letras. Até o nome do Senhor Jesus desaparece lá de dentro. Até a Bíblia fica sem letras. Porque mesmo que esteja escrito alguma coisa, o Espírito de Deus não está mais lá. Então sejamos espirituais, irmãos, para que nunca se apague de dentro de nós o que está escrito aqui. Ainda que venha a perseguição, a luta e a prova, como veio para os cristãos da igreja primitiva, que não tinham templos de pedra, mas que se reuniam, irmãos, nas cavernas, debaixo das árvores, na beira das praias, irmãos, e ali pregavam, e ali faziam seus batismos, e eram perseguidos, muitos eram mortos, maltratados, lê lá em 11 de aos Hebreus, cerrados, mas não negaram o Senhor. Sejamos assim, caríssimos irmãos e também irmãs que estão ouvindo esta pregação, seja firme, vá em frente na tua jornada, que esse dia de hoje seja um dia de alegria na tua vida, que você possa ter dentro de ti o espírito de um verdadeiro cristão, saber que você não está só, que o Senhor está com você, saber que mesmo nas dificuldades da tua vida, nas lutas, nas provas e nas guerras, o Senhor está contigo, o Senhor é teu amigo, o Senhor é o provedor da tua vida. E as demais necessidades que surgem no decorrer da nossa existência, se nós orarmos e pedirmos a Deus, jamais Ele negará para nós aquilo que nós precisamos, porque Ele é um Deus fiel, um Deus de paz. Embora seja um fogo consumidor, mas a sua ira diz que dura só um momento, mas no seu favor está a vida, e a vida é Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a todos. Orem por nós, estaremos orando por todos vós. Deus seja sempre glorificado, irmãos. Amém e amém. Deus que vos guarde, irmãos.